O PMDB oposicionista segue com a caravana que pretende ampliar a força e a presença do partido no interior do Piauí. Nesse final de semana, a parada foi em Picos. Depois de passar por 6 cidades do interior do estado, a caravana Piauí em Movimento chega à cidade de Picos. O grupo oposicionista do PMDB defende uma candidatura própria nas eleições de 2018 e articula a ideia com lideranças políticas e empresários. Liderada pelo ex-ministro João Henrique, a passagem da caravana pela capital do mel foi um momento não apenas de planejar o futuro, mas também de relembrar do passado. Picos eu conheço de muitos e muitos anos. Eu me lembro que comecei a vir aqui quando advogado do Banco do Estado. Eu assumi em 1974 e a partir daí eu comecei a vir aqui à cidade, a estar aqui e tenho, portanto, uma relação muito próxima com a cidade de Picos. Há 5 meses na estrada por onde tem passado, João Henrique tem falado de crise e levado uma mensagem de que o Piauí precisa se desenvolver. Por ser uma das 3 maiores economias do estado, o encontro em Picos atraiu principalmente empresários. Picos é a cidade polo que congrega vários municípios aqui da região, então, sem dúvida nenhuma, é importante ele trazer essa palavra para o empresariado local, para a classe trabalhadora, enfim, para as pessoas que aqui vieram hoje para ouvi-lo. O público que prestigiou a palestra do ex-ministro compareceu em um número tímido, onde mais de 80% das pessoas eram empresários. A ausência de políticos foi sentida durante o evento. Na última eleição municipal, o PMDB tinha 4 candidatos a vereadores, onde um se elegeu e um ficou na suplência, mas nenhum deles se fizeram presente ao chamado da caravana. 2 deputados PMDBistas hoje na Alep são picoenses e também não compareceram ao encontro. Os 2 deputados do PMDB de Picos, eles estão no governo, então é evidente que não estariam aqui, até porque eu tenho feito uma crítica muito contundente ao governo, mostrando que a situação do Piauí é absolutamente diferente daquela situação que está propagada. Nós estamos caminhando celeremente para o caos econômico no estado, para dificuldades gravíssimas na gerência e na administração pública. E aqui no estúdio do Notícia da Manhã, a gente conversa um pouco mais com o vice-presidente regional do PMDB, João Henrique Souza. Bom dia. Bom dia, Tiago. A caravana também passou por Paulistana. O que dizer da receptividade? Olha, eu diria que em Paulistana a receptividade foi muito grande. Tivemos auditório cheio, auditório lotado, e o que não aconteceu em Picos. Fizemos nossa reunião no auditório da Associação Comercial, que é um grande auditório, e nós, pela primeira vez, não conseguimos lotar o auditório. Havia muita gente, mas o auditório não estava completamente cheio, como aconteceu nas outras cidades, especialmente na cidade de Paulistana. A que se pode atribuir, vice-presidente? A mensagem não tá chegando da forma como deveria lá no público de Picos? Não, eu creio que não é isso. Na realidade, tem um pouco de conotação política. A cidade de Convite, em Picos, é uma cidade presidida pelo PT. Em consequência disso, nós temos os 2 deputados do PMDB também ligados ao governo. Então, uma série de fatores, mas houve uma presença muito forte do empresariado. Eu tenho falado muito para o empresariado, existia uma presença considerável de professores, de estudantes, e isso fez com que nós pudéssemos apresentar a nossa palestra e surpreender o público, da mesma forma que chegamos em Paulistana, onde fomos recepcionados pelo prefeito Didil, e ali fizemos uma palestra com um auditório completamente lotado, pessoas em pé, e eles começaram a verificar que aquilo que eu tenho dito, aquilo que eu tenho mostrado, é alguma coisa que a sociedade civil precisa tomar conhecimento, na medida em que o Piauí, na nossa avaliação, caminha celeremente para uma situação extremamente difícil. Bom, fale um pouco dessa mensagem que se está levando, então. O que eu digo é que nós estamos caminhando para uma situação de insolúvel. Por quê? Porque nós crescemos demais o Estado. O atual governador, para você ter uma ideia, colocou na máquina pública despesas do ano passado em torno de 50 milhões mês. Então, o que está acontecendo? Nós temos um Estado muito grande, uma máquina muito grande para um Estado que não comporta carregar essa máquina. Em consequência disso, o governo busca desesperadamente empréstimos, para suprir essas deficiências, mas é de se ressaltar que esses empréstimos, além de levar o Estado a um endividamento muito forte, tem também o dor
de tirar a questão do foco que ela realmente é, ou seja, empréstimo é para investimento, não é para manutenção da máquina. O Piauí, eu tenho dito o seguinte, nós estamos batendo um recorde nacional em número de secretarias, eu chamo secretarias unidades orçamentárias. O Piauí, que tinha 52 unidades orçamentárias, passou até agora com 9 coordenadorias criadas, nós somos para 61. Então o Estado cresce, o Estado incha e não tem naturalmente condição da máquina ser suportada pelo Tesouro Estadual. Vice-presidente, o senhor é uma pessoa muito próxima do presidente Michel Temer. Sexta-feira nós tivemos o desfecho de um julgamento que era esperado, foi acompanhado por todo o Brasil durante a semana passada com a absolvição da chapa. Qual é a avaliação que o senhor faz desse julgamento? Eu acho que foi positiva para o Brasil. Na realidade, imagina como é que nós estaríamos hoje se tivéssemos que estar tratando, por exemplo, da substituição de mais um presidente da República. Então, na medida em que o país começa a voltar aos trilhos, na medida em que o presidente Temer recebeu o país com a inflação de 9,2%, hoje é menos de 4%, no instante que as nossas exportações batem recorde só comparado ao ano de 1889, na medida em que a indústria automobilística volta a retomar a produção e venda de veículos em patamares superiores aos anteriores, na medida em que o nosso PIB, que era 3% negativo, foi agora no primeiro trimestre 1% positivo. Então, os juros, a taxa de juros Selic, baixando de 14% já está em 10,25%. Então, todas essas coisas, ou todos esses fatos, fazem por onde o presidente Temer deva continuar no comando do país, porque tenho certeza que ao final do seu mandato ele terá colocado o Brasil outra vez nos trilhos. Agora existe ainda um clima de instabilidade, não se pode negar. Ele vai ter que trabalhar muito fortemente a partir de agora a recomposição da base dele lá no Congresso Nacional. Inclusive há uma possibilidade do PSDB desembarcar, vai haver uma reunião hoje. Como é que deve ser essa relação? Até porque há diversos pedidos de impeachment ainda que podem tramitar lá no Congresso Nacional. Tiago, eu digo sempre o seguinte, o primeiro presidente do Brasil foi o Marechal Deodoro. E já houve crise tão forte do governo dele que ele não conseguiu chegar ao fim do seu mandato. O primeiro. Então, a República Brasileira sempre foi conturbada. O exercício do cargo presidencial, ele é sempre muito difícil. Mas eu digo sempre o seguinte, nesse instante talvez não haja no Brasil alguém que tenha tanta experiência, inclusive no relacionamento com o Congresso Nacional, do que o presidente Michel Temer, que passou pelo Congresso Nacional, que foi deputado, que presidiu a Câmara Federal durante 3 mandatos e conhece perfeitamente o funcionamento daquela máquina. E nessas condições, eu acho que todos haverão de compreender que as reformas que são propostas pelo presidente são extremamente necessárias ao país e que nós haveremos, então, de tê-lo na presidência e ele haverá de ter a competência necessária para fazer um bom relacionamento com o Congresso Nacional e aprovar essas reformas. Bom, quero agradecer, então, a presença de João Henrique Souza, vice-presidente regional do PMDB, pelas informações que nos trouxe. Muito obrigado a você, obrigado a todos que nos viram.